Romanos 12, capítulo 2. Que foi encontrando, dá uma glória a Deus aí. Uma palavra, um versículo bastante lido, bastante usado. Acredito que todos aqui conheçam. Romanos 12. Capítulo 2, 12, verso 2. Diz assim, ó. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Algumas traduções vão estar diferentes. Essa é a tradução mais simples para você poder entender. Para você entender o que Deus está querendo falar com você. Amém? Vou aproveitar aqui. A gente tem vivido em um mundo, né, de constantes evoluções, constantes crescimentos, constantes aí avanços tecnológicos, não é verdade? Se a gente parar um pouquinho para pensar e como era o mundo quando a gente era criança e como está o mundo hoje, nós vamos ver que houve uma grande mudança, houve um grande avanço, tanto na saúde, quanto na tecnologia, quanto na inteligência das pessoas. Se a gente fizer aí uma comparação do mundo há 20 anos atrás com o mundo de hoje, nós vamos perceber que houve um salto gigantesco em conhecimento, em tecnologia, em saúde, em todas as áreas, E a gente está sempre assim, o ser humano está em constante evolução, em constante crescimento. Antes, nem todo mundo tinha acesso a um aparelho desse, não é verdade? Nem todo mundo tinha acesso ao smartphone. Nem todo mundo podia ter um desse. Hoje, você vê crianças com um aparelho desse na mão. Por tudo isso por conta do constante crescimento e evolução. Amém? Até a gente aqui na igreja agora está ficando mais evoluído, está ficando mais técnico agora. O Júlio tem trago aí umas tecnologias para a igreja, trago algumas coisas aí, para a gente poder crescer. E o ser humano ele precisa disso. A gente precisa acompanhar esse crescimento. Se a gente não acompanhar esse crescimento, se a gente não acompanhar esse desenvolvimento, a gente acaba ficando para trás em algumas áreas de nossas vidas. Não é verdade? Aqui tem pessoas de 14, 15, 16, 17, 18 anos aqui dentro. E uma desses crescimentos na tecnologia, por exemplo, a gente precisa acompanhar esse crescimento. Nos estudos, principalmente. Você que está aqui e está ouvindo isso, você precisa entender que você precisa evoluir, crescer na sua área estudantil. Às vezes, algumas palavras que escutamos, algumas mensagens ministradas, acaba confundindo a nossa mente, acaba dando a entender que nós precisamos buscar Jesus e esquecer as outras coisas. Não é isso. Não é isso. Mateus fala que nós precisamos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas. Mas em momento algum Jesus fala que você jovem, você adolescente, não precisa estudar. Em momento algum Jesus fala assim que é para você ficar estagnado aí, ficar parado, que Ele vai fazer a prova por você. Em momento algum Jesus fala assim, fica dormindo o dia inteiro aí, deita e dorme, que de tarde vai chegar a sua provisão. Não, a gente precisa crescer, precisa acompanhar essa evolução. Amém ou não amém?
Estão me entendendo até aqui? Só que nesse processo de crescimento, nesse processo aí de evolução, de adquirir conhecimento, de crescer, de conhecer mais, de auto se desenvolver, nós não podemos esquecer de uma coisa simples e essencial para nós. Quando eu falo para nós, eu estou falando com um povo que é filho de Deus, um povo que conhece Jesus Cristo e que o tem como único e suficiente Salvador. Então eu estou falando com vocês, eu estou falando comigo. Existe algo importante que não podemos perder em meio a essa caminhada de crescimento, em meio a essa caminhada de desenvolvimento. E esse algo importante se chama comunhão com Deus. Comunhão com Deus. A gente consegue perceber só de olhar que em alguns momentos de nossas vidas, em algum momento da vida das pessoas, onde ela vem ali adquirindo conhecimento, avançando, crescendo, acompanhando esse progresso do que o mundo tem tido, avançando junto com o mundo, a pessoa começa a regredir no quesito intimidade com Deus. Eu conheço pessoas que são inteligentíssimas, muito inteligentes, pessoas de Deus mesmo, tem ali a sua vida, a sua intimidade com Deus ali a todo vapor, e que por um descuido, algum momento da vida, elas ali se desequilibraram nessa balança e começaram a absorver conhecimento demais, começaram a desenvolver demais junto com o mundo e começaram a deixar a sua intimidade com Deus de lado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. É sobre isso que eu quero falar. Se eu tivesse de dar tema essa mensagem hoje, o tema seria: não seja enganado. Não seja enganado. Sabe por quê? Porque não é só mais o mundo que tem apregoado isso. Não é só o mundo que tem se aperfeiçoado. Não é só as coisas desse mundo que tem crescido, que tem avançado e tem deixado algumas coisas, algumas pessoas para trás. As pessoas estão crescendo junto, as pessoas estão avançando junto, e muitas vezes essas pessoas estão dentro da igreja, só que estão adotando a cultura do mundo e querendo trazer para dentro da igreja. Olha para o seu irmão e fala assim, ó: nós estamos nesse mundo. Não, vamos botar. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nem em todos os lugares do país tem escola evangélica. Não é todo lugar do país que a gente tem uma faculdade evangélica, uma empresa evangélica, uma padaria evangélica, um mercado evangélico. Não é em todo lugar que a gente tem isso. Bom seria se fosse assim. Bom seria se eu pudesse tomar um café na padaria de um crente, se eu pudesse fazer compras no mercado de um crente, se eu pudesse trabalhar na empresa de um crente, se eu pudesse estudar numa escola que é evangélica. Mas infelizmente ainda não temos esse privilégio. Infelizmente a gente não tem ainda esse acesso tão fácil. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai estudar em escolas que não são de cristãos. A gente vai trabalhar em empresas que não são de cristãos. A gente vai se formar em escolas que não são de pessoas que seguem a Jesus. Mas nem por isso nós vamos deixar de seguir a Jesus. A Bíblia fala que o reino dos céus ele é tomado à força. Ah, Vinícius, é fácil fazer faculdade, ser crente? Não é. É fácil você trabalhar num lugar onde todo mundo é doido, só fala palavrão, não sei o quê? Não é. É fácil estudar numa escola onde tudo e todos falam contra Jesus? Não é. Mas em que local da Bíblia Jesus falou que seria fácil? Ele disse que seria possível, não que seria fácil. Então,
a gente entendendo isso, que a gente não é desse mundo, mas a gente ainda está aqui, a gente não pode deixar a nossa vida parar. Não é porque a escola não é evangélica que eu não vou estudar, né? Não é porque no meu trabalho, meu patrão não é evangélico que eu não vou trabalhar. Você precisa viver, você precisa crescer. E uma das áreas onde mais você precisa desenvolver e acompanhar o constante progresso, a constante evolução do mundo, é a área de emprego, a área trabalhista. Se você não se aperfeiçoar, se você não estudar, se você não fizer um curso técnico, se você não começar a fazer uma faculdade e se especializar naquilo, você vai acabar ficando para trás. Você vai ficar para trás, você não vai arrumar emprego. Aí você vai ver os seus amigos que estudam, que correm atrás, andando aí de carrão, com casão, e você ficando para trás. Sabe por quê? Porque você não estudou. Você não quis acompanhar a evolução. Você não quis acompanhar o crescimento. Gente, entenda uma coisa. A gente precisa estudar, a crente tem que estudar também. Ah, mas eu sonho de ser pastor. Pastor tem que estudar pra caramba. Pastor também tem que estudar muito. Para mim vir aqui toda sexta-feira eu tenho que estudar. Não é ciência em português, mas na palavra de Deus. Então, coloca algo na sua cabeça. É preciso estudar. Você precisa estudar. Você precisa crescer. Não adianta você ficar estagnado numa coisa só, parado numa coisa só. Você precisa crescer. Várias pessoas já me aconselharam isso. Deus já falou isso comigo. Eu preciso crescer. Está muito cômodo do jeito que eu estou. Eu preciso evoluir. Preciso fazer um curso. Preciso fazer uma faculdade. Preciso fazer algo. Eu ainda estou aqui no mundo. Eu ainda estou. Jesus ainda não voltou. Você ainda está vivendo aqui. Então você precisa acompanhar o ritmo. Claro, se mantendo em santidade. E o nosso maior desafio é esse. Acompanhar essa constante evolução, acompanhar esse constante crescimento e se manter em santidade. Repete assim comigo, ó. É preciso, mais forte, é preciso evoluir. Em santidade. Em santidade. Porque não adianta nada a gente se dedicar ao máximo, se formar, virar um expert naquilo que está estudando, ser um bom funcionário e tudo, e a santidade está jogada numa lamaçal de pecado. Você vai ter uma vida aqui super bem, super boa. Você vai viver bem, vai ganhar bem, vai ter uma casa boa, um carro bom. Mas e quando Jesus voltar? E quando isso aqui acabar? Quando isso aqui não for mais necessário? E aí? Porque a nossa vida é uma corrida. E não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E no final dessa maratona a gente tem um prêmio. E esse prêmio é o quê? A vida eterna. É a morada com Cristo. Então, para você chegar ao final dessa maratona, você precisa treinar, precisa se aperfeiçoar. Ninguém entra numa maratona sem treinar, gente. Ninguém entra numa corrida sem treinar. Nem o mais magrelo e o mais gordo. Ele precisa treinar, mesmo ser magrelo, precisa treinar. Ele precisa moldar o corpo e a mente dele naquilo que ele está fazendo. E assim é com a gente. A gente ainda está aqui nesse mundo, então a gente precisa ter essa mentalidade de crescer. Precisa ter essa mentalidade de eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero estudar. Estudar? Quem gosta de estudar? Que levanta a mão. Que isso, gente? Estudar é tão bom. Tudo bem. Vamos supor que estudar não seja bom. Mas é preciso. E muito. Estudar é essencial, principalmente na vida de vocês, que são novos. Estudar, tem que estudar, cara. Eu estou frisando muito, estou falando muito isso, porque essa semana eu ouvi alguém dizer para mim que não queria estudar, não ia estudar mais. E eu achei aquilo assim,
casar. Se não for misericórdia de Deus, vai se manter como? Porque hoje a gente vive, vocês vivem na casa do papai, na casa da mamãe, tem ali o seu sustento. Mas e quando você for o papai e você for a mamãe? E aí? Eu estou falando isso para vocês por experiência, cara. Eu, quando eu tinha meus 17 anos, 18 anos, eu falei pro meu pai assim, eu não vou estudar mais não, porque eu estudava e trabalhava. E era puxado, era cansativo. Meu trabalho era um trabalho bem levinho, né? Era bastante sofrido. Então eu chegava em casa cansado, arrebentado, e no outro dia já tinha que trabalhar de novo. Aí decidi por não estudar. Eu já de maior, meu pai não pôde falar muito. E hoje eu vejo o quão danoso isso foi para a minha vida. Poderia estar aí tendo uma vida muito melhor do que eu tenho hoje. Poderia ter uma casa muito melhor do que eu tenho hoje. Poderia estar tranquilo, dando um conforto muito maior para a minha família. Mas porque não quis estudar, ainda não alcancei essa Canaã. Então o conselho que eu dou para vocês, estudem. Estudem, de verdade, estudem. Estudem, se formem, cresçam. Só que não deixem a santidade de vocês lá. Eu tenho alguns amigos que fazem faculdades, alguns amigos cristãos, e alguns relatos deles me preocupam, me deixam assim, preocupado com eles. Porque o mundo aí fora, principalmente nas faculdades, pregam tudo aquilo contrário à palavra de Deus. Tudo que a Bíblia prega, o mundo aí fora desprega. Tudo que Jesus ensinou, o mundo aí fora quer desensinar, tirar da sua mente. E o que mais me preocupa nesses últimos dias é que a sabedoria mundana tem entrado na mente dos filhos de Deus. Pessoas que têm acesso à sabedoria divina, ao entendimento que vem dos céus, estão sendo enganadas pela sabedoria mundana, a sabedoria do mundo. Uma sabedoria que vai te levar à morte, uma sabedoria que vai te tirar a sua vida eterna, uma sabedoria que vai tirar a sua salvação, uma falsa sabedoria. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que nunca tiveram um relacionamento com Deus, querendo ensinar os filhos de Deus como eles devem viver. Querendo falar para mim e para vocês como que a gente tem que viver a nossa vida, como que a gente tem que seguir a Bíblia. Pessoas que sequer tiveram contato com a palavra de Deus, estão querendo nos ensinar. E o que me dói é que tem muitas pessoas caindo nesse falso conhecimento, nessa falsa sabedoria. Recentemente, eu vi uma postagem, todos aqui conhecem Jessé Aguiar, né? Se assumiu aí homossexual, um cara que tinha acesso limitado com o pai, tinha acesso aí ao Senhor, ao altar do Senhor, por algum motivo, por conta do pecado, saiu da presença de Deus. Um cara que não segue mais os padrões de Deus. Aí eu fico vendo pessoas, filhos de Deus, que estão no reino de Deus, falando assim: se a tua igreja não te aceita, a gente te aceita. Meu Deus! Se a sua igreja não quer você lá, a gente te quer aqui. Deus não tem nada contra pessoas. A igreja não tem nada contra pessoas. Ninguém tem nada contra o Jessé Aguiar. A gente tem contra o pecado que ele está querendo impor e a gente aceitar aquilo. As pessoas hoje têm uma mania de tratar pecado como se fosse problema. Porque ele está passando por um problema de homossexualidade. Que problema? É pecado. Coisa que Deus abomina. Coisa que a palavra de Deus abomina.
Coisa que Deus não gosta. Aí as pessoas fazem o quê? Não, que ele está passando por um problema, a gente precisa dar amor para ele, dar carinho. Que a gente precisa mostrar para ele que ele está numa vida de engano, uma vida de erro. Mostrar para ele que o estilo de vida que ele quer levar não condiz com onde ele quer morar. Deus, ele nunca vai aceitar o pecado de ninguém. Pecado continua sendo pecado, não importa o nome que as pessoas têm dado. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Problema eu tenho se minha geladeira estragar. É um problema, estou com um problema, eu tenho que resolver. Ah, quebrou um telhado. Poxa, vou ter que resolver. É um problema. Agora, pecado continua sendo pecado. E o mundo aí fora tem insistido nisso, de tirar o nome pecado e colocar o nome problema. Ah, ele está com um probleminha. Que probleminha? Que probleminha? Ele está em pecado. E as pessoas da igreja, os filhos de Deus, estão tratando isso como se fosse probleminha. Como se ele estivesse realmente com problema. E não é. Eu estou lendo um livro que relatou a história de um pastor. Isso aconteceu mesmo, de verdade. Isso aconteceu de verdade. O pastor, ele tinha um ministro de louvor, que era ministrar o louvor ali. E ele também era responsável ali pela mocidade da igreja. Aí esse ministro estava envolvido com pecado de homossexualidade. E foi indo até chegar no ouvido do pastor. O pastor, depois de ter descoberto tudo, chamou ele para um gabinete, chamou ele para conversar e deu a seguinte opção para ele: ou você se arrepende e abandona esse pecado, ou eu vou ter que tirar do ministério. E ele escolheu a opção que era continuar no pecado e continuar no ministério. Ele não aceitou nenhuma das duas opções do pastor. Ele simplesmente queria continuar do jeito que ele estava e continuar fazendo o que ele estava fazendo. Obviamente o pastor não aceitou. E saindo dali, ele conseguiu coagir algumas pessoas do ministério. E essas pessoas automaticamente coagiram outras e se levantaram contra o pastor, falando que o pastor estava errado, que o pastor tinha que dar uma oportunidade, tinha que perdoar, tinha que dar amor, tinha que dar carinho, tinha que ajudar. E o pastor se manteve firme na sua decisão, se manteve firme no que a palavra de Deus estava falando. E as pessoas, não, que está errado, porque ele está com problema, não sei o que lá mais. E o pastor, não, ele não está com problema, ele está em pecado. E mais de 50% da igreja se revoltou contra o pastor, ficou contra aquele pastor. Ficou contra porque ele se manteve firme e ele estava seguindo o que a palavra de Deus estava mandando. Aí, com o passar do tempo, esse cara saiu da igreja, o pastor não quis deixar ele cumprir ali com as tarefas que ele tinha, ele saiu da igreja, algumas das pessoas que estavam com ele também saíram, mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, esse pastor ficou mais forte, mais alicerçado na palavra de Deus, a igreja continuou a crescer, e tudo ali se encaminhou. Por que eu estou falando isso para vocês? As pessoas que se revoltaram contra o pastor eram as mesmas que todos os cultos escutavam ele ministrar a palavra. As pessoas que queriam passar a mão na cabeça desse ministro eram as mesmas que sentavam junto com ele, cantavam louvores e que ouviam o pastor ministrar sobre ele. Eram as mesmas pessoas que eram cuidadas pelo pastor. E mesmo assim, elas preferiram ouvir uma outra sabedoria, uma sabedoria demoníaca, do que a sabedoria divina. Optaram por ouvir o que
que aquele rapaz que estava em pecado estava falando do que o pastor que tinha ali uma vida de santidade, que estava ministrando a palavra de Deus. Aí vocês olham e percebem onde eu quero chegar. O pecado, por que as pessoas estão querendo tirar o nome pecado e colocar problema? Porque se eu chegar para vocês e falar assim, estou em pecado, vocês vão assustar. Automaticamente vocês vão fazer o quê? Vão se afastar, vão sair de perto de mim. Agora, se eu chegar e falar assim, eu estou com um probleminha aí e tal, isso, vocês não vão assustar. Vocês não vão querer assustar, porque o pecado, ele dá medo. Mas quando não é tratado como pecado, ninguém tem medo. Se eu começar a tratar aqui, beber, né? Não tem nada a ver não, tá tranquilo, pode beber. Se eu começar a falar assim, vocês vão querer beber. Agora, se eu tratar isso que nem a palavra de Deus trata, vocês nunca vão beber. Vocês nunca vão beber. Se eu começar a falar aqui, ficar, né? Eu acho que tem nada a ver não. Vai lá, tá, mas depois pede perdão. Isso aqui vira uma bagunça. Fulano está ficando ciclano, ciclano também tá. Mas se eu começar a tratar isso como realmente é, pecado, abominável aos olhos de Deus, prostituição, ninguém vai querer ficar com ninguém. Ninguém. O pecado ele nunca deixou e nem vai deixar de ser pecado. Ainda que essa sabedoria mundana tente enfiar isso na nossa mente, nós que somos verdadeiros filhos de Deus, não vamos aceitar isso. Mas para isso a gente precisa da sabedoria divina, de uma sabedoria que vem dos céus. E as pessoas continuam a insistir, continuam. Estou preparando um vídeo aqui, você colocou lá, filho? Olha o que essa mulher está falando sobre Deus. Presta atenção. Presta atenção. Aí se pega alguém que não tem conhecimento, não tem entendimento nenhum, acaba sendo convencido. Religar é se religar, é se reconectar. E Deus é uma palavra tão linda, né, Real? Deus é uma palavra composta de eus. Deus tem eu em si. E eu só posso acreditar em Deus que também acredite em mim. E por isso que eu tive que reinventar esse conceito de Deus. Eu acredito que o Seja Sagrado está contido em mim e eu esteja contida também no Sagrado. Deus é formado e transformado por todos os eus que eu já fui e por todas aquelas que eu ainda vou ser. Vocês repararam ali que quando ela falou que Deus é transformado, até o Biel riu da cara dela. Vocês repararam? Vocês repararam que coisa demoníaca, capeta. Mas se a gente não se alimentar, se a gente não começar a buscar uma sabedoria divina, é esse tipo de sabedoria que vai entrar na nossa mente. É esse tipo de baboseira que a gente vai se alimentar. Quando a gente não tem ali contato com a palavra de Deus, quando a gente não tem nenhum acesso a Deus, é isso aí que as pessoas têm consumido. E o que me assusta é que pessoas dentro da igreja estão consumindo isso aí. Vem discursivo de pessoas de dentro da igreja dessa mesma forma. Abre sua Bíblia comigo em Isaías. Isaías capítulo 30.
o verso 20 e o verso 21. Só o verso 21, Isaías 30, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele de trás de vocês dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Deus, Ele não quer de maneira nenhuma que você se desvie dos caminhos dele. Se a gente reparar que Ele vai falar para a gente quando a gente está errando o caminho, a gente está errando o alvo. Mas para isso, nós precisamos estar conectados a Ele. Para isso a gente precisa estar ali alicerçado na palavra dele, ter intimidade com Ele. Mas aí a intimidade, como que é a intimidade com Deus? Essa intimidade vai da onde você se alimenta. Aonde você tem que se alimentar? Do que você tem que se alimentar? Será que você tem passado mais tempo no Instagram e menos tempo na Bíblia? Será que você tem passado muito mais tempo no Facebook, no TikTok, no Free Fire, do que lendo a Bíblia? Será que o WhatsApp está te tomando mais tempo do que o tempo de oração? Do que o tempo de intimidade com Deus? Porque se o WhatsApp, o TikTok estiver gritando mais alto, aí a voz de Deus não dá para escutar. É isso que acontece com os filhos de Deus, com as pessoas que estão dentro da casa de Deus, que estão aqui frequentando o culto, mas se desviam. Quem já teve essa dúvida? Poxa, o cara está lá escutando a mesma palavra que eu, está cantando os mesmos hinos, é o mesmo pastor, e o cara se desviou, o que é isso? Quem já ficou assim? Quem já teve essa indignação? Eu já tive. Pessoas que estavam ali do meu lado, assim, ó, andavam comigo. Fala, caraca, mas é meio doido, mas como é que o cara desvia desse jeito? Mas é isso, ó. É isso que acontece. O Espírito Santo está falando para ele: não, filho, sai daí, rapaz, esse caminho não é esse aqui, ó. Anda dentro desse caminho aqui, esse aqui que é o certo. Só que os ouvidos estão tampados, sabe com o quê? WhatsApp. Está tampado com Instagram, TikTok, Free Fire. Aí a voz de Deus não entra. A voz do Espírito Santo de Deus não entra. Consequentemente, sai do caminho, erra o alvo. Acaba que não consegue andar dentro dos caminhos do Senhor, porque não está sensível à voz de Deus. Quando nós deixamos com que a Bíblia guie os nossos passos, as nossas ações, as nossas atitudes, nosso modo, nosso estilo de vida, quando tudo é baseado dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, a gente se torna cada vez mais sábio, a gente se torna cada vez mais inteligente, a gente evolui espiritualmente. E a gente evoluindo espiritualmente, as chances de errar o alvo, de sair do caminho de Deus, se reduzem, quase que a zero. Então a gente precisa seguir aqui o que a Bíblia diz. A gente precisa seguir os princípios, os valores, as ideias, os ideais que a Bíblia tem nos ensinado. Não esses ideais demoníacos que as pessoas aí fora têm falado. Deus é transformado, só se for na mente dela. Dele, será que é aquilo? Deus, Ele é e sempre vai ser o que Ele é. Amém. Antes de nós existir, Deus já existia. Não tem nada antes de Deus. Deus nos transforma, não se molda igual o mundo evolui, não. Ele é o princípio, o fim, é o alfa, é o ômega. Ele é e sempre vai continuar sendo Deus. 2 Timóteo 3,16 fala um pouquinho sobre nós andarmos segundo ali a palavra de Deus, segundo ali o que a Bíblia diz. 2 Timóteo 3, no verso 16, fala assim, ó: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade e condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar de maneira certa de viver.
Só o 16 por enquanto. Preste atenção aqui, ó. Que diz na parte B, ó. Vou ler todo. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Ou seja, não tem nome do homem. É inspirada por Deus. É útil para ensinar a verdade e condenar o erro. Condenar o pecado. Não tem como romantizar o pecado. Não tem como ficar tratando. Ai, coitadinho dele. Ele está com as drogas. Nossa, tá. Não. Se a gente faz isso, a gente está indo contra a palavra de Deus. Ó, meu irmão. Vem cá. Calma. Realmente, você está errado isso aí. Tem que parar com isso. Existe uma vida para você fora disso aí. Você quer largar, esquece aí disso. É assim. Não é assim, você fumou hoje, vem cá. Jesus te ama assim mesmo. Vai fumar, tá? Quando que essa pessoa vai se tocar, vai cair em si, que ela está vivendo contra os estatutos de Deus? Se quando ela vier buscar ajuda para sair desse vício, para sair do erro, para sair do pecado, a gente passa a mão na cabeça dela e romantiza isso. A palavra de Deus é específica, é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade e condenar o erro, condenar o pecado, para corrigir. A palavra de Deus corrige, exorta. Então não venha para cá achando que você vai ser que toda vez você vai escutar que Deus vai te abençoar, Deus te ama. Não, porque Deus também vai te corrigir. Não quer ser corrigido? Anda certo. Anda certo. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. É só você viver de maneira certa que Deus não vai te corrigir. Eu luto todos os dias eu luto para mim não viver de maneira errada. Não viver. Eu sou o cara que não gosta de levar puxão de orelha, mas vira e mexe eu estou levando. Estou sendo moldado, estou sendo aperfeiçoado. E o versículo 17 fala assim: e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Para fazer, estar preparado. Jesus, além de nos mostrar o caminho, além de nos ensinar como andar nesse caminho, Ele está preparando a gente. Deus ali, por meio de Sua palavra, Ele vem nos moldando, nos preparando. E tem pessoas que preferem ouvir o que o mundo lá fora está dizendo, o que um trem desse aí está falando. Deus é constituída de eus. Eu não sirvo para ser Deus não, gente. Ser sincero, se só fosse Deus, escutasse uma bobeira dessa, você ia falar assim, fogo. Já era, queimou. Porque, cara, como que pode? Não é porque eu não tenho amor, não, que eu não sei, que mas ela está numa vida, que ela está cega, beleza. Se eu não sei, o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Pô, eu não entendo de ciência. Aí eu vou falar de fotossíntese. Não, porque a fotossíntese é o seguinte, a flor, ela flutua pelo ar, aí o fogo vem de baixo e ela dá flor. Vou falar um negócio desse, eu não entendo. Se eu não entendo o que eu vou fazer, vou estudar. Pô, vou falar disso aqui, então eu preciso estudar. Porque a gente só domina aquilo que a gente conhece. A gente só fala aquilo que a gente vive. Se a gente não vive, como que eu vou falar? Como que eu vou ensinar? Fala para mim. Primeira Coríntios 3,19. Se vocês puderem abrir lá. Coríntios 3,19. Vamos entender a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Diz assim, ó: pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Vou nem terminar de ler.
É loucura ou não é aquilo que essa mulher está falando aqui? Levanta a mão quem acha que é loucura. Pô, brincadeira. Ela achando que ali que é a expert, que é a tal dando aqui entrevista, pai, que você viu que ela fica até. Deus. É o entrevistador Rio dela, cara. Não é porque o cara não percebeu isso. Não é possível. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. Acha que é esperta ela, né? Achando que é espertona. E o mais doído, cara. Gente, de verdade, isso dói em mim, cara. Quando eu vejo umas postagens dessas, uns vídeos desses, eu fico com medo de abrir os comentários. Sabe por que me dói, cara? Me dói. Os outros colocando lá embaixo. É isso aí. É nesse ritmo. É desse jeito. É isso mesmo. Cara, dá vontade de chorar. Eu fico com vontade de chorar. Fico com vontade de chorar quando eu vejo o GC Aguiar lá postando que se assumiu gay e os outros postando lá. É isso mesmo, irmão. Tem que fazer isso mesmo. Estou com você. Estou orando pela sua vida. Tá com Deus à prova, porque está querendo orar pelo pecado, irmão. Sucesso. Sucesso, meu irmão. Gente. Onde que a gente vai parar desse jeito? Onde que o mundo vai parar desse jeito? Pecado é pecado. Não tem como romantizar o pecado. Não tem como. Estou terminando, tá? Mas as pessoas que são mais enganadas, as pessoas que realmente são levadas a cair nesse erro, são as pessoas que não têm interesse em ler a palavra de Deus. São as pessoas que não têm vontade nenhuma de ler a palavra de Deus. Vou confessar algo para vocês aqui. Eu digo que eu tenho que me esforçar muito para ler. Porque realmente o cansaço bate, realmente o sono vem, entendeu? Você está cansado, está com sono, você está ali relutando. Mas é isso que te mantém de pé. É isso que te mantém firme. É isso que separa vocês das pessoas lá fora. Tem dia que eu estou orando e eu estou, Senhor, abençoe meus pecados. Opa! Acordei. Mas tem que orar. Não é porque é cansativo e custa que eu vou deixar de fazer. Eu vou parar de fazer. Você dito isso aí. Está entendendo? Realmente, acordar de madrugada para orar? Que dificuldade, irmão. Que dificuldade que é. Um frio desse, você tem que sair da cama para você orar. E não vem com essas que ora deitado não, porque não existe não, hein? Tem que ir no banheiro, jogar uma água na cara para acordar mesmo. É difícil, mas é isso que separa você das pessoas lá fora. É isso que faz você adquirir sabedoria vinda dos céus, uma sabedoria divina, do que uma sabedoria humana. É isso que faz você crescer. É isso que blinda você dessas maluquices que o mundo tenta impor na mente de vocês. É isso. Para terminar, deixa eu contar só mais um relato para vocês. Esse eu não vi, minha irmã que me contou, eu procurei saber o que era. Recentemente teve um trans aí, né? Uma pessoa trans que teve um encontro com Jesus, só que ela já era toda trans mesmo, tinha peito, cortou os órgãos genitais fora, cabelão, já igual uma mulher mesmo, tá? A aparência estava idêntica. Só que ela se encontrou com Jesus. Ela teve um encontro com Jesus. Jesus mudou a vida dela. A última postagem que eu vi, ela estava indo fazer cirurgia para tirar as próteses, cortou o cabelo, estava voltando a ser homem. Acho que é Manuel o nome dele. Carlos Emanuel. Isso. Aí sabe por que eu fiquei assustado?
quantidade de críticas que o cara está recebendo porque ele quis voltar a ser homem. A quantidade de críticas e de maldições que as pessoas estão lançando em cima do garoto. Falando que isso é passageiro, que ele não vai conseguir, que ele não vai aguentar, que daqui a pouco ele voltasse de novo. Aí eu fiquei pensando, cara, engraçado, quando a pessoa quer deixar de ser um homem e virar trans, todo mundo tem que aceitar. Aí quando o cara quer voltar, cadê? Cadê ali como é que eles falam? A compaixão deles? Cadê a empatia deles? E todo mundo metendo pau no moleque. Tinha mais de não sei quantos milhões de seguidores, caiu para menos da metade só por causa disso. Quando ele viu aquela queda de seguidores, ele falou assim, então estou realmente no caminho certo. Sabe por quê? Porque ninguém quer ver a gente bem. Ninguém quer ver a gente fazendo certo. Principalmente no mundo lá fora. Não quer ver você fazendo certo. Então se você está fazendo certo, estão te criticando, continua. Continua. Esse pastor que eu relatei aqui, mesmo quase que toda a igreja contra ele, ele permaneceu firme na palavra de Deus. Quantos no lugar desse pastor não teriam desistido? Quantos no lugar dele não teria abandonado a missão? Quantos? A mesma coisa esse rapaz. Depois dessa chuva de crítica, que não foi pouca não, gente, foi muita coisa. Mensagem agressiva, áudio, um monte de coisa, xingando, falando um monte de coisa. Ele não podia voltar para a vidinha dele de pecado? Podia voltar a ser o que ele era? Já estava ali com as próteses, com tudo. Era só botar cabelo. Não podia? Mas ele decidiu se manter firme naquilo que ele tinha vivido com Deus. Amém? Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus.